Era uma tarde quente em Betânia. As árvores balançavam suavemente ao sopro de uma brisa tímida, mas nada era capaz de amenizar o peso que pairava sobre aquela casa. Ali, entre lágrimas e orações silenciosas, duas irmãs, Marta e Maria, se revezavam ao lado da cama onde o irmão, Lázaro, lutava contra uma doença implacável. Seus olhos, antes vivos e cheios de fé, agora estavam cerrados pela febre, e seu corpo, enfraquecido, clamava por socorro. Cada gemido seu era como uma punhalada no coração daquelas mulheres que tanto o amavam. Marta segurava a mão do irmão com força, como se seu toque pudesse impedir a morte de se aproximar. Ele vai vir, sussurrava para si mesma, repetindo como uma oração. Ela sabia. Jesus, o mestre, o amigo da família, aquele que já havia curado tantos, não os deixaria sozinhos naquela hora. A esperança delas estava firmada nele. Maria, por sua vez, permanecia em silêncio, com os olhos cheios d'água, ajoelhada, ao pé da cama. Em seu coração ecoava o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Era essa promessa que mantinha sua alma de pé. Era essa certeza que as fazia resistir ao desespero que ameaçava tomar conta. Na pressa da dor, uma mensagem foi enviada a Jesus. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Não havia súplica, apenas a constatação do amor. Elas sabiam que isso seria suficiente. Jesus os amava. Era impossível que ele não atendesse. E então começou a espera. Um dia, 2, e nada. A doença progredia como uma sombra que engolia a vida lentamente, e a cada batida no portão que não era ele, um pedaço da fé parecia vacilar. Enquanto isso, Jesus, em outro lugar, olhava para os discípulos e dizia algo inesperado. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqueles que o ouviam não entendiam. Como poderia a morte glorificar Deus? Como poderia o sofrimento ser parte de algo maior? Mas Jesus via além. Ele conhecia o plano perfeito do Pai. Ele sabia que antes da ressurreição haveria dor. Antes da luz haveria trevas. Era necessário que a esperança morresse para que ela renascesse de forma indestrutível. Em Betânia, o silêncio se tornou sepulcro. O terceiro dia amanheceu sem resposta, e no quarto a dor ganhou nome definitivo: morte. Lázaro partiu. Os gritos de luto ecoaram pelas paredes daquela casa, e a esperança, até então viva, foi enterrada junto com o corpo. Marta e Maria se olharam como quem carrega uma culpa silenciosa. E se tivéssemos feito mais? E se tivéssemos insistido? Mas não havia mais tempo. O tempo parecia ter vencido. A morte parecia ter selado seu domínio. Entretanto, mesmo entre as lágrimas, os versículos do Salmo 91 sussurravam nas suas almas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como confiar quando tudo diz o contrário? Como descansar à sombra do Onipotente quando a escuridão tomou o lugar da luz? Essas perguntas rondavam como fantasmas em seus pensamentos. Mas havia algo que resistia dentro delas, algo que nem mesmo a morte podia apagar. Uma fé tênue, ferida, mas viva. 4 dias após a morte de Lázaro, o inesperado aconteceu. Alguém gritou no portão: "O mestre está chegando!" O coração de Marta disparou. Ela saiu correndo ao encontro de Jesus, os olhos cheios de emoção e revolta contida. "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Suas palavras não eram apenas um lamento, eram uma confissão de fé ferida. Ela acreditava, mas não compreendia o porquê da demora. Não compreendia o silêncio. Era a voz de todos nós, quando oramos e o céu parece mudo. Jesus a olhou com ternura e disse: "Teu irmão há de ressuscitar." Marta assentiu.
quase. Por educação, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Mas Jesus foi além. Ele olhou no fundo da alma dela e declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquelas palavras não eram apenas promessas futuras, eram a presença do milagre no agora. Eram o sopro da esperança que começava a invadir o luto. Maria, ao saber da chegada do Mestre, também correu até ele. Caiu aos seus pés, chorando, e repetiu a mesma frase da irmã. E então, Jesus chorou. O Criador das galáxias, o Verbo, encarnado, o Filho do Deus Altíssimo, se comoveu com a dor humana. Ele chorou, não por falta de fé, mas porque ama profundamente. E ali, naquele momento de lágrimas, o céu se uniu à terra. O Rei dos Reis estava ali, entre os enlutados, não como um distante observador, mas como um Deus que se faz próximo. Esse é o início de uma história que não é apenas sobre morte e ressurreição. É sobre a promessa de que mesmo quando tudo parece perdido, há uma esperança que não morre. É sobre a sombra do Altíssimo que cobre os corações quebrados. É sobre um Salvador que não se atrasa, mas age no tempo perfeito. Lázaro ainda está no túmulo, mas a eternidade já começou a se mover, porque quando Jesus chega, a morte começa a recuar e o impossível se curva diante dele. Prepare-se para o próximo capítulo, o confronto entre fé e realidade, onde a voz de Jesus ecoará em meio às pedras do túmulo. Você disse: há momentos na vida em que tudo parece fora de controle. Quando a luta parece imensa e o caminho parece sem saída, é normal nos sentirmos sozinhos, como se as forças estivessem se esgotando. Já passei por momentos assim, onde cada passo parecia ser mais difícil que o anterior. Foi quando, em um momento de total desesperança, eu lembrei que há um Deus que nunca nos abandona. Ele é aquele que, mesmo quando os ventos da vida sopram fortes e ameaçadores, está ao nosso lado, pronto para nos levantar, restaurar e nos guiar de volta à luz. Se você está passando por um momento difícil, se o seu coração está aflito, se a sua alma clama por um milagre, então eu convido você a orar comigo agora. Vamos nos unir em fé e confiança, sabendo que Deus é aquele que pode transformar tudo o que parece impossível. Feche seus olhos, abra seu coração e vamos juntos clamar ao nosso Pai Celestial. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu que és maior que qualquer dificuldade, que tem poder para mudar qualquer situação e reverter o que parece irreversível, hoje nos colocamos diante de Ti. Sabemos que Tu és um Deus que não se limita às circunstâncias, que não se restringe às leis da natureza, mas que age em meio à nossa vulnerabilidade. Neste momento, Senhor, nós te pedimos que se manifeste em nossas vidas com Teu poder imensurável, transformador e imutável. Senhor, muitos aqui, neste instante, estão vivendo momentos de dor, de angústia e de incertezas. Há aqueles que se veem cercados por dificuldades financeiras, que não sabem como dar o próximo passo. Outros, Senhor, estão enfrentando lutas em sua saúde, recebendo diagnósticos que, aos olhos humanos, parecem não ter solução. Mas Tu és o Deus que restaura, que cura e que traz à vida aquilo que estava morto. Clamamos a Ti agora, porque sabemos que Tu és o único que pode trazer a resposta que tanto buscamos. Ó Deus, que nos ouve em todos os momentos, Tu sabes o que está no íntimo de cada coração. Tu conheces as ansiedades, os medos, as frustrações e, acima de tudo, sabes onde precisamos de Tua intervenção. Que a Tua presença, Senhor, venha sobre cada vida que ora agora, trazendo cura onde há doença, paz onde há tormenta e esperança onde a escuridão tem tentado prevalecer. Que cada alma que está cansada seja renovada pela Tua força. Que todo aquele que está caído, sem forças para se reerguer,
sinta o teu toque que o levanta e o fortalece. Nós te pedimos, Senhor, que onde há portas fechadas, tu as abras com teu poder. Onde há corações partidos, tu traga a cura. Onde há batalhas espirituais, que tu traga libertação. Nós sabemos que, enquanto oramos, algo já está sendo movido no mundo espiritual, que a tua mão invisível já está trabalhando em favor daqueles que confiam em ti. Mesmo quando não podemos ver, tu estás agindo, fazendo o impossível acontecer. Pai, sabemos que para ti nada é difícil. O Senhor é o Deus que pode transformar um deserto em um oásis, que pode restaurar até os corações mais quebrantados. E é com fé plena que pedimos. Faça os milagres acontecerem agora. Mude as situações que aos olhos humanos parecem irremediáveis. Toca nas finanças que estão falidas, toca nos corpos que estão enfermos, toca nas famílias que estão divididas. Senhor, tu és o Deus da provisão, da cura, da restauração, e nós te pedimos que tu manifeste todas essas coisas em nossas vidas. Eu clamo por aqueles que estão vivendo momentos de solidão e de rejeição, que estão sentindo-se abandonados. Senhor, tu és aquele que cura as feridas mais profundas da alma. Derrama sobre eles o teu amor, a tua compaixão e a certeza de que nunca estarão sozinhos, pois tu és sempre presente. Que onde havia tristeza, agora floresça a alegria. Onde havia amargura, agora surja o perdão. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que tu já estás agindo. E mesmo antes de ver a resposta, confiamos plenamente que ela virá. Tu, Senhor, és fiel para cumprir as tuas promessas e sabemos que no teu tempo tudo será perfeito. Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, inunde cada coração. Que a tua presença seja sentida em cada lar, em cada vida, em cada situação que precisa de um toque divino. Nos colocamos diante de ti, com confiança, esperando o teu agir. E com um espírito de gratidão, já te louvamos por tudo o que está por vir. Que o teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém.